Roberto e Gustavo eram vizinhos de um sítio e naquele lugar onde eles moravam, não muito longe dali, existia uma olaria. E aqueles dois amigos trabalhavam naquele lugar. Eles iam de manhã e voltavam à tarde, pouco antes do anoitecer. Eles voltavam para casa após o serviço naquela olaria onde eles fabricavam tijolos. Na estrada daquele sítio existia uma encruzilhada e naquele lugar muitas pessoas gostavam de fazer algum despacho, o qual Gustavo e Roberto chamavam de macumba. Gustavo era mais cuidadoso, ele sempre falava que não deveria mexer naquelas coisas. Roberto não levava isso muito a sério, mas ele também nunca mexeu naquelas oferendas que as pessoas deixavam ali naquela encruzilhada. Quando criança, Roberto e Gustavo brincavam juntos naquele lugar, mas nunca se aproximavam da encruzilhada porque eles tinham medo daquele lugar. Os adultos falavam que naquela encruzilhada havia assombração e se as crianças se aproximassem dali, elas seriam perseguidas por aquele espírito e talvez pudessem até levar uma surra daquele fantasma que de vez em quando aparecia naquela estrada escura, isso quando não havia lua. Mas nas noites enluaradas, aquela estradinha de terra ficava até que agradavelmente transitável. Os moradores passavam confortavelmente por aquele lugar sem ter medo de assombração alguma. Ainda no tempo de criança, Roberto e Gustavo, numa certa noite, viram a movimentação de um carro na estrada do sítio, escondido dos pais. Os dois saíram e foram até aquela estradinha para saber quem estava se aproximando. Eles queriam saber quem chegou com o carro e o que estariam fazendo naquele lugar, naquela hora da noite. Eles foram se aproximando bem devagar. Quando chegaram perto da encruzilhada, o carro já não estava mais naquele lugar, mas no chão havia algumas velas acesas. Eles se aproximaram e sentiram arrepios. Em poucos segundos, eles ouviram um barulho no meio do mato. E lá de dentro saiu um vulto, parecia um cachorro muito grande, e veio rosnando perto deles. Eles ficaram imóveis, com medo, queriam gritar, queriam chamar os pais, alguém para ajudá-los. O cachorro passou bem devagar ao lado daqueles dois garotos. E no momento que aquele animal ia se afastando, os dois meninos saíram correndo daquela encruzilhada e voltaram para as suas casas. Ao chegarem lá, a mãe de um deles estava esperando e quis saber onde eles haviam ido, sozinhos naquele horário. Eles disseram que estavam brincando apenas perto da porteira do sítio, mas não contaram a ela o que aconteceu naquela estradinha de terra. Gustavo até tentou falar para a mãe do Roberto o que eles haviam feito de verdade, mas Roberto tocou nele e pediu para que ele ficasse em silêncio. Eles poderiam apanhar, porque eles saíram durante a noite, na escuridão, e sendo crianças, não deveriam se afastar tanto da casa como eles fizeram daquela vez. Alguns dias depois, Gustavo não conseguiu mais segurar a verdade e acabou contando para a família dele o que ele e o amigo Roberto fizeram naquela noite. Um tio do Gustavo, que estava perto, ouviu o menino falando aquilo e começou a falar que numa certa noite ele passou por aquela estrada de terra e no momento que ele chegou perto daquela encruzilhada, ele viu uma mulher de branco parada, em pé, perto do barranco. O rapaz disse que se aproximou e ao chegar perto dela, ele notou que a mulher não tinha olhos e ela soltava fumaça pela boca. O rapaz disse que saiu correndo e ela começou a segui-lo. Parecia que estava flutuando e vinha atrás dele. Chegou até perto da porteira. No momento que ele passou pela porteira do sítio, ele olhou para trás e não viu mais aquela mulher de branco que estava vindo rapidamente atrás dele. Ele disse que ficou com os cabelos arrepiados.
Roberto, nesse momento, havia chegado na casa do Gustavo e ouviu o tio do garoto contando essa história. Alguns minutos depois, quando os adultos se afastaram, Gustavo perguntou para o Roberto: "Você ouviu a história que o meu tio contou?" E o Roberto disse: "Sim, eu acabei chegando bem na hora que ele estava falando aquela história sobre a mulher de branco que estava lá na encruzilhada. Mas eu não acredito nisso não. É mentira dele. Ele está brincando. Ele está falando aquilo para deixar a gente com medo, para que a gente nunca mais volte naquele lugar para sondar as pessoas fazendo a macumba." Mas Gustavo era mais cuidadoso. Ele falava para o Roberto: "Não brinque com isso, Roberto. Talvez o meu tio não tenha inventado aquela história. Ele não é uma pessoa que gosta de contar mentira. Eu acredito nele. Talvez realmente tenha acontecido dele ter visto aquele fantasma da mulher de branco que estava esperando por ele, encostada no barranco." Gustavo deixava claro para o Roberto que ele tinha medo daquelas histórias. Ele não queria de forma alguma encontrar com nenhuma assombração no caminho, nem naquela estrada, nem em lugar nenhum. Roberto dava risada, dizendo que ele era medroso. Gustavo disse que uma certa vez, numa noite, o pai dele foi até a cidade, montado num cavalo, e quando ele retornou, passou perto daquela encruzilhada. Ele viu um homem com roupa escura parado naquele lugar. E aquele homem era um homem muito violento. Ele gostava de bater nas pessoas que passavam por ali e mexiam nas oferendas que muita gente deixava ali no chão daquela encruzilhada. Claro que o pai do Gustavo não mexeu em nada, mas ele viu aquele homem vindo na direção dele. Até o cavalo se assustou e saiu em disparada e só parou quando chegou perto da cerca da entrada do sítio onde ele morava. Roberto, lógico, deu risada daquela história e falava para o Gustavo parar de inventar coisas. E falava que aquilo era perda de tempo. Ele não acreditaria naquelas histórias que o Gustavo estava lhe contando. Alguns anos mais tarde, Gustavo e Roberto, já adultos, e ao deixarem o trabalho numa sexta-feira lá do olaria onde eles trabalhavam, Roberto quis ir visitar um parente na cidade. Convidou o Gustavo para ir com ele. Eles tinham recebido o pagamento naquela sexta-feira. Eles saíram e foram até a casa do parente do Roberto e ficaram muitas horas conversando com as pessoas que estavam lá na casa. E as horas foram passando. Começou a ficar escuro. Quando eles decidiram ir embora, já se passava das 10 horas da noite. Eles começaram a caminhar. Eles precisavam andar por um trecho escuro naquela estrada de terra. Não tinha iluminação ali. Ao passarem perto da encruzilhada, eles viram algumas velas acesas, encostadas no barranco. Roberto falou: "Vamos ver o que tem lá?" Gustavo disse: "Não, é melhor a gente passar direto. Não vamos parar ali para mexer em nada." Roberto disse: "Mas vamos parar só um pouquinho, vamos só ver." Eles se aproximaram. Roberto disse que não mexeria, mas ao chegar perto daquela oferenda, Roberto viu que havia algumas bebidas ali. Ele abaixou, ficou de joelho, pegou uma garrafa e tomou um gole. Gustavo disse a ele: "Não mexa nisso, você não sabe o que tem aí dentro." Roberto falou: "Fique tranquilo, eu sei o que estou fazendo." Roberto viu que tinha alguns cigarros também ao lado de uma vasilha de farofa. Ele pegou um cigarro e perguntou para o Gustavo: "Por acaso você tem fósforo?" Gustavo falou: "Mas por que você quer acender esse cigarro? Você não fuma." "Eu não tenho fósforo não", respondeu o Gustavo. Nisso, uma voz rouca atrás deles disse: "Eu tenho." E no momento que o Roberto virou a cabeça, ele viu um homem com uma roupa escura, usando chapéu, acendeu um fósforo e ofereceu para acender o cigarro que o Roberto estava com ele na boca. Naquele momento, Roberto se lembrou da história que o Gustavo disse a ele, que o pai dele viu no momento que ele passou numa noite montado num cavalo, que encontrou aquele homem ruim que batia nas pessoas ali naquela estrada de terra. Gustavo também viu aquele vulto e gritou: "Corre! Corre! É o homem mau, ele vai bater em você!" E saiu correndo. Roberto
naquele instante, percebeu que aquele homem que estava ali ao lado dele realmente era uma assombração. O homem levantou um chicote e começou a bater na costa do Roberto. Dava muitas lambadas, o Roberto gritava: socorro, socorro, me ajude! Mas Gustavo já estava bem na frente. Roberto, por sorte, conseguiu também correr, mas não evitou de apanhar daquele homem que surgiu naquela encruzilhada. Daquela noite em diante, Roberto nunca mais duvidou daquelas histórias e também nunca mais mexeu naquelas oferendas que as pessoas deixavam naquela encruzilhada ou em outros lugares onde ele passava e via que tinha alguma coisa que alguém havia deixado ali como oferecimento para algum espírito.